Namastê, tudo bem com você? Eu sempre muito feliz de estar na sua companhia, uma honra você me deixar entrar na sua casa, gratidão. Se inscreve no canal, o canal está crescendo porque você está me ajudando a crescer. Deixe seu like, deixe seu comentário, é importante para a gente ter engajamento. Pessoal, fiz o mapa do Roberto Mário Gomes Bolanios, aqui ó, o maravilhoso Chaves está aqui, né? Ele com mais idade e ele estourando aqui com o seu personagem, né? Então foi muito pedido esse mapa. Toda vez que eu vejo esse personagem aqui, ele foi genial, né? Genial. Ele nasceu em 21 de fevereiro de 1929, na Cidade do México, e ele morre em Cancún no dia 28 de novembro de 2014. Ele foi ator, comediante, músico, diretor, produtor, roteirista e filantropo. Ele deixou 6 filhos e casou 2 vezes. Em 21 de fevereiro de 2029, resulta em 1952, cujo dígito final é 17, que é a carta da estrela. E ele foi a maior das estrelas, tá? Ele morre, então, no dia 21 de fevereiro de 2014 e o dígito final deu 12, né? Que é um esgotamento aqui. O 12 é a carta do enforcado. Geralmente, os dígitos finais 9, 12 e 13 são mais complicados. Ele morreu de parada cardiorrespiratória aos 85 anos. Aqui, ó, vou mostrar para vocês a numerologia dele, tá? Vamos lá. Roberto Mário, então. Gente, toda vez que eu vejo esse personagem, o Barril, ele foi muito inteligente. Eu escrevi o livro Jesus, e Jesus provavelmente ele conheceu o cinismo ou os cínicos, né, que foi uma tendência filosófica grega. Ele provavelmente estudou o cinismo. O que era o cinismo? Eram pessoas que prezavam pela verdade, pela felicidade, eles só ambicionavam a felicidade. Eram isso que os cínicos queriam. E onde que os cínicos viviam? Os cínicos viviam em barris. Então ele provavelmente conheceu o cinismo, né? Então ele usa esse personagem dentro de um barril. Muito, muito interessante. Parece que até o Alexandre o Grande, quando foi conhecer o maior dos cínicos, a pessoa que estava dentro do barril falou assim: olha, nem Alexandre me interessa, eu quero ficar dentro do meu barril sossegado, dentro do barril meditando, nem me interessa. Ele conheceu o cinismo, para você ver o grau de inteligência desse homem, tá? Então vamos lá. O Roberto tem o Sol em Peixes, a Lua em Leão, já estava fadado a ser famoso e conhecido. Um Mercúrio em Aquário. Gente, Mercúrio em Aquário rege o aparelho cardiovascular. A Vênus em Áries, esse daí deve ter sido um grande namorador. Marte em Gêmeos, Marte é a casa do trabalho. Toda vez que você tem Gêmeos, você vai ter mais de 2 trabalhos, né? Júpiter em Touro, gozado. Ele ganhou muito dinheiro, mas ele poderia ser um pouco avarento, né? O Júpiter em Touro, ele é um poupador. Provavelmente as mulheres dele reclamavam que ele não era muito de dar dinheiro, não. Saturno em Sagitário, ele foi um eterno menino, mesmo mais maduro. Urano em Áries, ele é muito rápido para falar. Não adianta, né? O comediante ele tem que ser rápido. Você dá deixa, a pessoa inventa uma moda em cima. Netuno em Leão, ficou conhecido no mundo inteiro. Plutão em Câncer. A grande parada foi essa. Plutão é o teu grande estouro na vida. Câncer, a família. Gente, Plutão em Câncer. Plutão em Câncer. Ele estourou por causa disso. Quer dizer, se você quer estourar para sempre, Plutão em Câncer. Se você tem Plutão em Câncer, você está fadado a estourar a título familiar. Se você consegue agradar crianças, jovens, né, adolescentes e pessoas maduras, você está feito. Plutão em Câncer. Muito bom. Lilith em Sagitário, esse foi um grande namorador. E Nodo em Touro, ele se consolidou. Roberto Mário Gomes Bolanios, então ele tinha Sol na 10, nasceu para ser famoso. Lua na 3, jovens e adolescentes, né? Mercúrio na 9, ficar conhecido no mundo inteiro. Vênus na 11, ser seguido por muitas pessoas.
Marte na 2, ele gostava de trabalhar. Júpiter na 12, ele era introspectivo. Saturno na 8, trabalhou até morrer. Urano na 11, ele foi seguido por muita gente. Netuno na 4, em algum momento ele pode ter se perdido no trabalho, ou alguém tentou armar alguma coisa contra ele, ou ele foi traído por amigos no trabalho. Não conheço a história dele. Plutão na 2, se você tem Plutão na 2, é ganhar muito dinheiro. É Plutão na 2 que você sabe se você vai ganhar na loteria. Plutão na 2, Mercúrio na 2, Vênus na 2. Vênus na 2, eu sei que a esposa o marido vai dar dinheiro para ela, ou o rapaz vai casar com uma moça com dinheiro. Vênus na 2. Plutão na 2, tá feito na vida. Lilith na 7, ele traiu esposas, tá? Não conheço a biografia dele, mas Lilith na 7 trai esposa, ou esposa traindo o marido. E Nodo na 12 é um homem com introspecção. Ele tinha um pouquinho de depressão, inclusive. No ano da morte, onde ele tem a morte por parada cardiorrespiratória. Não conheço a história dele, mas ele começa com histórias aqui, provavelmente brigas por herança, ele sentindo dores ao respirar e dores corporais, talvez muita dor de cabeça, dores no corpo, nas articulações, provavelmente artrite e artrose. Acho que faz sentido, né? Porque ele estava de cadeira de rodas, se eu não me engano. Conhecido nacionalmente ainda, mesmo velhinho, e todo mundo torcendo por ele, né? Ele procurando especialistas. O que foi? Não precisa brigar. Sem briga. Sem briga. Não precisa brigar. Quer ver eles aqui, ó? Depois eu mostro para vocês. Se você tirar aqui, vai tirar o quadro. Ele procurando especialistas para tentar avançar aí na vida, mas já, por exemplo, quando ele desencarna, eu não coloquei, em 28 de novembro, eles procurando um especialista em junho, mas apresentando um quadro mais grave, né? Alternâncias aqui de hospital, e aí culmina com a esposa, brigas de ex-esposa, briga de atual esposa, brigas de inventário. Isso pode ter levado ele à morte, tá? Essa brigaiada de esposa, de ex-esposa, de filhos, deve ter dado uma briga de inventário danada, tá? Ele achava que ele iria durar mais, ele achava que ele merecia viver mais. Na minha opinião, como astróloga, eu acho que ele não estava preparado para morrer. Ele se torna um homem infantilizado e morreu com um pouco de medo, na minha opinião. Ele não estava preparado para morrer, na minha opinião, tá? E apaixonado pela segunda esposa, isso aparece aqui, e com muito dinheiro, mas muito mais dinheiro do que vocês imaginam, tá? E brigas de herança, brigas de dinheiro, isso culmina na morte dele. Parece que está tendo um seriado dele, acho que na Netflix, não sei aonde, mas gravíssimo, as questões financeiras, questões de dinheiro, filhos brigando, ex-esposas brigando. Isso deu problema no coração dele, isso deixou ele muito nervoso, tá? E eu não sei se a Europa gostou tanto dele como nós brasileiros gostamos dele, e mexicanos também. Mas acho que a Europa estava começando a entender quem era ele agora, por agora, tá? Mas enfim, um mapa interessante dele, né? Plutão em Câncer. Quem tem Plutão em Câncer tem bom aspecto aqui, tá? Se você tem, significa que você vai bombar na mídia para crianças, jovens, adolescentes e pessoas mais velhas. Isso é um ótimo sinal. Caso você esteja pensando em abrir um negócio ou queira se lançar no YouTube, isso é muito bom. São poucas pessoas que têm esse aspecto. Se você tiver, vale a pena. Então tá aqui o nosso sempre querido. Olha que bonitinho, né? Mas genial, né, gente? Olha, genial a ideia que ele teve. Isso aqui mostra o grau de intelectualidade que ele tinha, né? Aprender sobre o cinismo. Eu vim conhecer o cinismo ano passado, só ano retrasado, quando eu escrevi o livro de Jesus, que eu estava pesquisando tanto sobre a vida de Jesus. Imagina ele há 40, 50 anos atrás, conhecendo sobre o cinismo. Genial. É um homem, quer dizer, o sucesso não é à toa.
né, uma pessoa muito inteligente. Quando você vê pessoas com enorme uma quantidade de seguidores, a pessoa é muito inteligente. E ele foi muito inteligente, sendo seguido até hoje por muitas pessoas, né? Parabéns, deixou um belo legado. Namastê, gratidão por um dia com muita inspiração.